Salve, salve rapaziada, aqui professor Fábio Nascimento, bruxo, e nesta aula estaremos falando a respeito de progressão aritmética, a chamada PA. Então anotem aí, ó. Então quando nós falarmos em progressão aritmética, esse assunto faz parte de sequências, né? Então toda progressão, seja ela aritmética ou geométrica, ela faz parte da matéria chamada de sequências numéricas. Então, nestas próximas aulas, estaremos falando a respeito das PAs e também das PGs. Qual é a diferença entre uma PA e uma PG? Primeiro, dizemos que existe uma PA quando a diferença entre um termo e outro for uma constante. Por exemplo, se você tem uma sequência numérica, e toda sequência numérica ela tem assim, ó, ela é formada por A1, A2, A3, A4 e aí sucessivamente, onde o A1 representa o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro termo, A4 o quarto termo e aí sucessivamente. E nós diremos que existirá uma PA quando a diferença entre um termo e o seu antecedente for uma constante. Por exemplo, se nós tivermos assim, ó, 2, 5, 8, 11, 14 e aí sucessivamente. Observe que a diferença sempre entre um termo e o seu antecessor vai dar uma constante. Observe só, 5 menos 2 dá 3, 8 menos 5 dá 3, 11 menos 8 dá 3, 14 menos 11 dá 3. E a esta constante nós vamos atribuir o nome dela de razão. Então, se perguntar para você assim, o que é a razão da PA? A razão da PA é a diferença entre um termo e o seu antecedente, que pode ser dado assim, ó, A2 menos A1, ou A3 menos A2, e aí sucessivamente. E lembrando o seguinte, ó, toda vez que a razão for maior que zero, nós vamos dizer que a nossa PA é crescente. A nossa PA é crescente. Se a razão for igual a zero, aí ela vai ser uma PA constante. E se a razão for menor que zero, vamos trocar aqui, né? Coloquei maior novamente, mas na realidade é menor. Se a razão for menor que zero, aí a nossa PA será decrescente, tá? Então, a primeira coisa, nós temos que saber identificar o que é uma progressão aritmética, primeiro passo, e o segundo passo é saber determinarmos qual é a razão da PA. E temos que lembrar o que? A respeito do termo geral. Então, o que significa o termo geral de uma PA? Então, o termo geral é nós encontrarmos um termo um pouquinho mais distante. Por exemplo, se eu pegar nessa aqui, ó, 2, 5, 8, 11, 14. Ela tem quantos termos? Um termo, dois termos, três termos, quatro termos, cinco termos. Se eu perguntasse aqui para você, quem é o próximo termo? Bastaria somar 13 e falar assim, ah, o próximo termo, ou seja, o sexto termo dessa PA vale 17, mas só que não vai acontecer isso para você. O que que vai acontecer? Vai pedir um termo que está mais distante, e para isso que servirá a fórmula do termo geral. O termo geral também é chamado de quê? De AN. Esse pode ser, então, o AN, ele pode ser o termo geral ou também chamado de último termo. Como que eu calculo esse termo geral? O termo geral é aqui, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão.
a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, por exemplo, se eu tenho uma PA aqui, ó, ela está assim, ó, 3, 7, 11 e aí sucessivamente. Aí o exercício fala para você assim, dada a PA 3, 7 e 11, calcule o 20º termo. Ele quer o termo de posição número 20, ele quer o 20º termo. Então, como que eu vou achar esse 20º termo? Então, eu já sei que aqui, ó, colhendo os dados, ó, o AN corresponde ao A20, que é quem eu quero. Eu não sei quem é. Quem é o primeiro termo da minha PA? O primeiro termo da minha PA é o 3. Como eu estou procurando o 20º termo, o N é igual a 20. Quer dizer, sempre esse N é a posição do termo procurado. O N é a posição do termo procurado. Como eu quero o 20º termo, o N vai valer 20. E aí eu preciso de quem? Da razão. Lembrando que a razão é a diferença entre um termo e o seu antecessor, que no caso aqui pode ser dado por A2 menos A1. Quer dizer, quem que é o A2? O A2 é 7. Quem que é o A1? É o 3. Então, logo, a razão é igual a 4. Agora que eu tenho a razão, eu posso descobrir quem é o AN. Então, ou seja, o A20, né? O A20. Então, o A20 vai ser o A1. Quem é o A1? O A1 é 3. Quem que é o termo que eu estou procurando? É o 20º. Menos 1 vezes a razão, que é 4. Então, logo vai ficar assim. A20 é igual a 3 mais 20 menos 1, 19, vezes 4. Quem que eu resolvo primeiro aqui? Primeiro vamos resolver a multiplicação. Olha lá, 19 vezes 4 é 76. 76 mais 3, o A20 vai dar 79. Ou seja, o 20º termo desta PA, cujo primeiro termo é 3, o segundo é 7, o terceiro é 11, vai ser 79. Então, esse aí é o termo geral. Agora, nós vamos ver como que nós vamos proceder quando nós não tivermos o primeiro termo, ou quando ele pedir qualquer outro elemento da nossa progressão aritmética. Então, vamos ver aí. Vamos primeiro à segunda fórmula de termo geral. A segunda fórmula do termo geral, que seria na ausência do A1. Então, aí nós temos o seguinte, ó, quando a nossa progressão aritmética não possuir o A1, eu posso dizer que o termo geral pode ser dado por AM, quer dizer, esse M significa o termo de menor ordem, mais N menos o M, quer dizer, o termo que eu quero, a posição do termo que eu quero, menos a posição do termo que eu tenho, vezes a razão. Então, vamos imaginar o seguinte, que uma PA, ele chega para você e fala assim, olha, o quarto termo de uma PA é igual a menos 5. O quarto termo é menos 5. A razão desta PA é 2. E eu quero encontrar o A25. Eu quero encontrar o 25º termo. Quem será o 25º termo? Observe que em nenhum momento eu falei quem é o primeiro termo. Eu não tenho o primeiro termo. Então, eu vou calcular o termo geral em função de um termo qualquer. Então, aí vai ficar assim, eu quero o A25. Então, você vai colocar assim, o A25 é igual. Quem que é o termo de menor ordem? O quarto termo ou o 25º termo? O quarto termo é de menor ordem. Então, A4 mais. A posição que eu quero. Quem que é a posição que eu quero? 25. Quem é a posição que eu tenho? Quarta. Vezes a razão, que é 2. Aí ficou fácil agora. O A25 é igual
Quem é o A4? O A4 é menos 5. Menos 5 mais 25 menos 4. 25 menos 4, 21, vezes 2. Lembrando sempre que eu faço primeiro a multiplicação. 21 vezes 2, 42. 42 menos 5, 37. Então, o 25º termo desta PA é o valor de número 37. Então, ó, o termo geral em função do primeiro termo e em função de um termo qualquer. Agora, eu só uso para a fórmula do termo geral para encontrar um termo distante? Não, eu posso encontrar por intermédio dele o número de termos, qual a razão da PA. Vamos aqui um segundo exemplo, um outro exemplo, né, de uso da fórmula do termo geral. Então, teremos assim. Vamos imaginar que o exercício te dê uma sequência, uma PA. Você tem uma PA e o exercício vem aqui para você. 5, 10, 15 e finaliza ela no termo 145. Aí eu pergunto assim para você, quantos termos tem essa PA? Quando pedir quantos termos tem a PA, o número de termos é chamado de N. Então nós queremos achar o valor de N. Observe que nós temos o A1. Quem que é o A1? O A1 é o 5. Nós temos também o AN. Quem que é o AN, pessoal? O AN é o último termo. Quem que é o último termo? 145. Qual é a razão dela? Observe que a razão, ó, é o A2 menos o A1. Um termo, o segundo termo menos o primeiro. Ó. No caso, o segundo termo é 10, o primeiro termo é 5. 10 menos 5 é 5. Então, a razão é 5. Então, eu tenho o A1, tenho o AN e tenho a razão. Falta encontrar quem? O valor de N. Aí eu uso a fórmula termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem que é meu AN? 145. Quem é o A1? É 5. O N é quem eu quero. E a razão também aqui é 5. Observe que esse 5 está somando. Ele vai passar o quê? Subtraindo. Então vai ficar 145 menos 5. Observe que esse 5 está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. 145 menos 5, 140. Deixa eu só continuar a fórmula aqui, ó. Então, antes de resolver essa parte, vamos fazer o seguinte. O 5 está somando, passou subtraindo. O 5 está multiplicando, passou dividindo. Igual a N menos 1, né? Então, antes de resolver tudo aqui, eu vou igualar a N menos 1. Então, vai ficar aqui, ó. 145 menos 5 nos dá 140. 140 dividido por 5 dá 28. 28 igual a N menos 1. Então, logo, N menos 1 é igual a 28. N menos 1 igual a 28. 1 está subtraindo, vai passar somando. Então, 28 mais 1, 29. Então, logo, a nossa PA possui 29 termos. Então, essa aí é a parte fundamental do estudo de PA. E na próxima aula estaremos falando a respeito de soma dos termos de uma progressão aritmética. Vamos que vamos, boa!